Governador, já que a gente começa a falar de política, já quero emendar aqui com a pergunta de Alexandre, é porque muita gente fala, né, dessa candidatura do Jerônimo Rodrigues, ele que esteve com a gente aqui, inclusive. Como que nasceu essa candidatura e o que fazer, então, para que Jerônimo seja conhecido nos 4 cantos da Bahia? Olha, sobre ser conhecido, eu comparo muito o Jerônimo com a minha trajetória. Tem muita semelhança. Eu nasci no Morro da Liberdade, na periferia de Salvador. Ele nasceu na zona rural, filho de trabalhador rural, de vaqueiro, na cidade de Aiquara, é uma cidade pequena ali junto de Jiquié. Ele atravessou o rio e foi estudar desde da sua infância na escola pública de Jiquié. Assim como eu sempre estudei escola pública. E eu comparo, porque eu gosto muito de um ensinamento que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe dizia para os filhos o tempo todo: a cabeça do ser humano pensa, a cabeça do ser humano toma decisões conforme o caminhar dos seus pés. Ou seja, por onde seus pés caminharam e pisaram, por esse caminhar que a cabeça toma a decisão. Ou seja, quem sempre pisou em tapete de luxo, em piso de mármore, de granito, toma a decisão pensando nessa origem social que ele teve. Pensa nos ricos, nos milionários, na aristocracia, na oligarquia, pensa nos donos do poder histórico, tradicional. E quem nasce, cresce numa favela, numa zona rural de uma cidade pequena como Aiquara, estuda nas escolas públicas de Jiquié ou nas escolas públicas da Liberdade, de Itapajipe, tem uma cabeça semelhante, ou seja, primeiro que começa a sentir a necessidade, às vezes, como eu senti, de faltar comida na infância, na adolescência. Então você começa a aprender o que é a fome, o que é a dificuldade de arrumar um emprego, o que é a dificuldade material, o que é não ter lazer, o que é viver em comunidades, às vezes, violenta. O Jerônimo, que nasceu na zona rural, ele sabe muito o que significa uma cidade pequena do interior da Bahia. 90% das nossas cidades são pequenas, não são cidades grandes, 90% são cidades pequenas. Ninguém mais do que ele, do que eu, do que o Lula, sabe a necessidade de uma escola pública. É por isso que na história do Brasil, desde que Pedro Álvares Cabral pisou os pés no Brasil, que nenhum outro presidente da República, nenhum outro momento no Brasil se investiu tanto em educação como na época de Lula. Eu estudei na Escola Técnica Federal. Naquela época, em 1978, quando eu entrei, só tinha uma Escola Técnica Federal na Bahia, uma apenas, que é a do Barbalho, que existe até hoje. E hoje nós comemoramos 36 escolas técnicas federais, todas criadas no governo Lula. Então, essa é a diferença por quem sente na pele a necessidade do povo. Quando esse alguém chega no poder, vai fazer aquilo que ele sentiu na pele a vida inteira. Por isso que eu acredito muito no Jerônimo, aposto. É uma alma do bem, uma pessoa do bem. E muita gente diz mas ele também não é político. Mas também me diziam que eu não era político. E é bom que não seja, eu digo assim. Porque o povo está cansado desses esquemas do político tradicional. O povo está cansado desse escândalo chamado orçamento secreto, em que o Centrão... isso não tem lugar no mundo. Não existe em sociedade democrática no mundo. Em nenhum lugar do mundo, país sério, existe esse negócio chamado orçamento secreto. Os relatos que eu ouço são escandalosos, de eventuais comercialização de emendas, de transações de empresas vinculadas a parlamentares fazendo a própria obra. É um negócio escandaloso. Se isso que eu ouço de comentários aí no meio da política for verdade, é um negócio nunca visto na história do Brasil. Então, o povo está cansado desse tipo de politicagem e só pensa em quem está nesse meio se dá bem. E o povo voltou a passar fome, o povo está desempregado, a inflação passou de 10%, a gasolina já chegou a quase R$9, então o povo está apurrinhado com isso, o povo está triste, está sofrendo, e o povo quer dar um basta nisso, e por isso, na minha opinião, é muito claro a vontade do povo em que
o presidente Lula volte. E eu digo assim, o Lula precisa da Bahia, a Bahia precisa do Lula, e eu tenho certeza que Jerônimo será um ótimo parceiro de Lula, não vai chantagear o presidente Lula, não vai viver ameaçando o presidente Lula, porque, infelizmente, no processo eleitoral, os oportunistas de plantão fazem assim, ó, quem é o presidente que está bombando aqui na Bahia? Então eu tenho que aparecer com ele, eu tenho que dizer que eu sou amigo dele. Já que eu não posso dizer que eu sou amigo, eu vou dizer que não sou adversário dele. E na minha chapinha da campanha eu vou botar com o Lula lá, vou botar o 13 para enrolar o povo e o povo achar que eu tô com o Lula. E passada a eleição eu for eleito, o Lula agora vai ter que chorar, ficar de joelho, senão a gente caça ele como caçou Dilma. É por isso que nessa caminhada eu vou dizer ao povo, se você quer de fato mudar o Brasil, você não pode botar um governador que vai chantagear o Lula. Você não pode votar em deputado que vai chantagear, ameaçar e até caçar o Lula como caçado Dilma. Então essa eleição, na minha opinião, vai ser um divisor de água. Como está na Bíblia, nós vamos ter que separar o joio do trigo. Quem está de um lado e quem está do outro. Esse é o debate que vai fazer. E sobre ser conhecido, nós entramos agora no mês de abril. Mas em março de 2014, quando eu comecei a campanha, eu tinha menos do que Jerônimo tem hoje. Tinha menos, em março de 2014. E olha que eu tinha sido deputado federal mais votado da nossa coligação. Tive 224 mil votos, se eu não me engano, em 2010 para deputado federal. Mas em 2014, quando eu ia fazer pesquisa para governador, porque uma coisa é eleição de deputado, outra coisa é eleição de governador. Quando eu ia fazer pesquisa para governador, eu estava lá com 3%, a primeira pesquisa deu 3% ou 4%. Eu dizia que era primeiro turno, muita gente olhava atravessado para mim, dava risada em canto de boca, e eu dizia, pode dar risada, vocês vão ver que eu vou ganhar. Porque assim ninguém declara voto na pessoa que você não conhece. A declaração de voto vem primeiro pela simpatia. Se você não já ouviu falar em alguém, não conhece, você não declara logo voto, eu vou conhecer. E depois de conhecer, você, eventualmente, se gostou, você declara. Então é por isso que nós estamos apostando todas as pesquisas registradas, não registradas, quando vincula o nome de Jerônimo ao meu nome e ao de Lula, ele dispara nas pesquisas. Algumas ele passa na frente do outro candidato. E isso vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida, porque o povo brasileiro, o povo baiano, quer mudar nosso país. O povo está cansado da turma do presidente da República, está cansado em quem é covarde e quer enganar o povo, que ocupa os cargos federais na Bahia, ocupa o Denox, ocupa a Codeba, ocupa a Codevasf, ocupa todos os cargos, participa ativamente do esquema do orçamento secreto, ocupa todos os cargos do governo Bolsonaro, ajudou a perseguir a Bahia numa aliança com o Bolsonaro e tem ou vergonha ou oportunismo de esconder essa relação com o Bolsonaro. Então nós vamos deixar isso claro para o povo, quem está do lado do presidente da República e quem está do lado do futuro do Brasil.